Então, boa noite a todos e a todas. Vamos aqui retornar aos nossos trabalhos, né? Na nossa comunidade. Já chamando a atenção para vocês, como eu já tinha adiantado desde o começo do ano, que a gente vai fazer algumas mudanças nos seminários aqui de formação, que é literalmente levar um pouco mais a sério, né? Essa formação, tá? Para que a gente aqui crie também uma possibilidade da gente estar melhorando ainda mais, né, quem circula aqui dentro, para que a gente evite o que ocorreu até muito, né, desde quando a gente começou aqui, essa circulação de pessoas sem compromisso ético com a formação. Então, da gente ter aqui, né, a gente prefere ter pouquíssimas pessoas mais focadas no estudo, na formação, na leitura, né, no desenvolvimento da formação, obviamente, com propósito clínico, tá? Do que a gente ter 100, 150, 200 pessoas dentro de uma sala, né, onde que não tem essa proposição de formação. Então aqui eu dou as boas-vindas, né, a pessoal que entrou aí desde o começo do ano, né, um pessoal novo que se interessou. E vamos dar continuidade, né? Passei para vocês o material, passei para vocês a apresentação e até mesmo um roteiro do que a gente vai ver aqui hoje, que é o capítulo 2 e prioritariamente o capítulo 3 do livro Psicanálise e Revolução, tá? Do Ian Parker e do Davi Pavon Coelhar, tá? O Ian Parker tem uma importância muito grande na formação ali, por exemplo, do Christian Dunker no Instituto, né, de Psicologia ali da USP. O engraçado é que eu conheço ele e eu não sabia que tinha essa proximidade, né, da formação psicanalítica acadêmica do Dunker, dele se encontrar com essa galera da chamada Escola de Manchester, né, na Inglaterra. E o Davi Pavon Coelhar, que um autor que faz uma discussão da psicanálise latino-americana. Né? Inclusive, coisas que eu quero trazer dele aqui, quando ele fala sobre psicanálise e a questão dos povos originários, a contribuição do pensamento dos povos, né, das civilizações chamada de pré-colombianas para o desenvolvimento e o pensar da psicanálise, coisa também que o Dunker faz quando ele fala sobre a questão dos povos originários, ele principalmente no mal-estar, sofrimento e sintoma, né, que para mim é a grande obra do Dunker, né, no que a gente tange a questão da psicanálise. Então falemos aqui de um conceito extremamente importante para nós, dentro da clínica, que é a questão da repetição, né? E como que essa repetição ela está ligada à história, compulsão e liberdade, né? Então esse capítulo 3 ele está literalmente falando sobre isso. E o que a gente vai começar a falar sobre? A natureza da repetição no mundo alienado. Vamos imaginar o que é isso. O modo de produção capitalista, ele não é um modo de produção que explora o ser humano só a partir do trabalho e da mais-valia. O modo de produção capitalista, como qualquer outro modo de produção, ele é uma estrutura de exploração que também, tá, tem como objetivo dominar e explorar a subjetividade e o psíquico. E isso é feito a partir do que a gente chamaria de alienação. O que seria isso? Estamos alheios do que nós somos, ou seja, a nossa humanidade ela é alienada de nós mesmos, né? Tem uma forma da gente analisar e entender o que é alienação a partir da linguagem do Lukács. Lukács, tá? Que foi vice-ministro da cultura da Hungria, que deu a primeira cadeira de psicanálise para o Firenze. Tá? Um filósofo marxista revolucionário, né, que tomou o poder da Hungria, que colocou a psicanálise como uma prática clínica, né, de atendimento popular na Hungria soviética. O Lukács ele falava o seguinte, que o processo de alienação ele se aprofundou tanto, e ele se aprofunda tanto no capitalismo, que ele transforma as pessoas em coisas. Nós nos abdicamos da nossa humanidade para nós nos transformarmos naquilo que o capitalismo se utiliza para produzir. Máquinas. Máquinas. Se vocês querem entender um sujeito alienado,
sempre. É a melhor anedota cinematográfica. Charlie Chaplin nos tempos modernos. A famosa, né, a famosa cena dele trabalhando na linha de montagem. Mas principalmente quando ele é puxado para dentro do mecanismo e ele, como um bailarino, ele está ali como não como um ser estranho, mas é como se ele pertencesse todo aquele mecanismo. Né? E é aqui que eu faço a afirmação de uma maneira muito tranquila, quando eu comecei minha formação da psicanálise, que eu digo o seguinte: Freud propicia para a gente compreender a totalidade aquilo que Marx e Engels não tiveram tempo para compreender de uma maneira mais profunda, que é a questão da subjetividade. Como que esse modo de produção, ele literalmente, ele lidar com a subjetividade. Porque ninguém vive para sempre, né? Então tem coisas que ficam ali, não dá para se falar tudo, né? E quando a gente fala sobre a natureza da repetição no mundo alienado, é a gente entender o seguinte: como que nós podemos entender o que é a repetição desse mundo alienado? Nós, na frente de um celular, passando por horas vídeos do Reels e do TikTok, sem nenhum tipo de compromisso de iniciar, desenvolver e concluir. Depois de horas a fio na frente de um aparelho como esse, paramos e pensamos: e aí? O que nós fizemos nesse tempo? O que foi produzido psiquicamente, intelectualmente, subjetivamente, que são todas mentalmente, porque são todas instâncias que elas entrelaçam entre si, mas que têm, né, lugares diferentes. Né? Essa é a grande pergunta. Principalmente quando a gente lidar com a questão que a gente vai começar a apontar aqui, que é muito legal, quando vai se falar sobre adolescentes. Ah, os adolescentes não saem da tela, os adolescentes não saem da tela, os adolescentes não saem da tela. Diz o pai e a mãe que está na frente de um celular 24 horas por dia. E quando que eu percebi isso? Quando eu estava num carro, ele estava parado, ele estava no sinal, eu peguei meu celular, meu filho volta para mim e diz: papai, não se pode usar celular no trânsito. Foi ali que eu saquei o negócio. Falei: cara, quem sou eu para cobrar de crianças e jovens não ficar na frente de um celular? Né? Isso é muito importante para que a gente consiga entender. Mas vamos lá. Isso aqui, lá na página 68, no capítulo 3, está dito o seguinte: em um mundo alienado, marcado pela opressão e pela exploração, isso é um fato, principalmente agora na fase do trabalho precarizado. Falemos também de nós, né, psicanalistas, como nosso trabalho também pode se precarizar, né, principalmente para a manutenção do tripé ou do quadrilátero de formação, o quanto que isso ele é problemático, né, o quanto que nos precariza, né. E dentro desse contexto, continua o Duncan Coelho, no qual devemos também nos alienar para colaborar com a exploração e a opressão. Todas as vezes que você soltar no seu perfil de Instagram ou do Facebook, seja lugar que for, uma comemoração de que mais uma semana se inicia com toda a energia, essa é a maior prova que você está numa instância de alienação tão profunda que você não consegue, é aí que é a questão da alienação, você não consegue perceber o próprio sofrimento. Entenderam isso aí? Porque é aí que é o problema, né? A gente está alienado do próprio sofrimento, né? Essa é uma questão. Porque aqui a gente vai falar de alienação do sofrimento, alienação do desejo, né? Então, assim, né? Como que a gente fala de desejo no mundo capitalista, né? No mundo das coisas. Tudo tranquilo aí, Janaína, Rodrigo, Ramon, Letícia, Douglas, Nádia, tudo tranquilo? Vamos continuar? Rodrigo, Patrícia, fica à vontade, minha querida. Não, eu não ouvi a parte toda vez que você coloca no seu todas as vezes tá que a gente. pra mim, tá picando. Sempre tá picando aí pra você, né, Patrícia? É a privatização da internet. Assim, Patrícia, todas as vezes que a gente acorda de manhã agradecendo pela segunda-feira e coloca nas redes sociais, essa é uma grande prova do quanto nós estamos aprofundados num processo de alienação.
Você agradece por mais de uma semana de exploração. Você entendeu? Então, dentro desse contexto, né, a gente vai aqui vai começar a compreender o quanto que nós, dentro desse processo de alienação, romantizamos o próprio processo de exploração. E vai chegar um determinado momento que a gente não precisa mais do gerente, do patrão e etc. A gente faz isso com nós mesmos. E isso é uma coisa doideira, né? A gente não vai precisar mais de um patrão um dia nos explorando. A gente nos explora, né? Marca a hora para tudo. Inclusive, hoje tem gente que marca até os. Eu vou ter tantos dias, tantas horas. Na questão da viagem, eu acabo ouvindo um pessoal falar sobre viagem, né? Não, porque quando a gente chegar lá, tá hora a gente vai fazer isso, tá hora a gente vai fazer aquilo, é isso, isso, isso. Era uma viagem de descanso. E eu falei, meu Deus, aonde entra o descanso aí, né? Porque é tanta coisa que você tem que fazer, né? Ramon, fica à vontade. Não, eu lembrei de um post, inclusive, né, um post de Instagram, que falava dessa questão do quanto a burguesia, né, nesse sentido, ela estava se colocando diante também da questão estética do corpo. Quando você prega hoje em dia a questão de uma vida ativa dentro de uma academia, beba água, vá à academia, né? Cedo da manhã você já fez o seu treino, já tomou seu detox, já fez todo a rotina de beleza para começar um dia de trabalho, né? Então, assim, já se incorpora essa outra parte também, essa questão estética. É porque cada dia que você está mais saudável, mais tempo para você ser explorado, né? Menos você adoece, menos prejuízo você dá. Né? Ninguém quer te ver saudável para te ver bem, gente. Ou vocês caem nessa? Todos querem ver vocês saudáveis para literalmente não dar prejuízo. É isso. Tudo bem? Porque se a gente for falar sobre questões estéticas, a gente vai falar sobre isso, tá, Ramon? Porque a gente tem de um lado a galera que fala, não, tem um padrão, mas também agora começou um outro tipo de defesa que eu acho que é problemática para a saúde das pessoas. Como, por exemplo, body positive. A pessoa está com 300 quilos, né? Não, estou aqui muito feliz com o meu corpo. Tudo bem, mas assim, é saudável? Não é. Você não precisa morrer para defender um ponto de vista. Você entendeu? Você não precisa entrar no modelo, né? Mas não morra de infarto. Né? Não dê um AVC. Cuide-se. Né? É como, né? E se uma pessoa dessa estiver num movimento de transformação, como é que vai para o embate? Vai ser a primeira a tomar um tiro. Imagina uma pessoa dessa na Serra Maestra, na Revolução Cubana, fugindo do exército. Não tem condições. Né? Então, assim, a gente vai falar sobre isso, tá? Então vamos lá. Não conhecemos as forças alheias que nos governam. O engraçado é que isso está muito na fala do Lacan, né, gente? Não é à toa, tá, gente? Lacan, quer queira ou não, Lacan bebeu na fonte, tá? De 3 pessoas. Hegel, mas não diretamente. Ele lê Hegel a partir de Alexander Kodjev, que era um cara vinculado ao marxismo, mas que dava aulas na Sorbonne de Hegel, sobre a fenomenologia do espírito, tá? Então, assim, ele aprende a partir dessa via. Tinha uma relação direta com os ensinos do Althusser, né? Althusser, filósofo francês, marxista, estruturalista, né? Que assassinou a esposa. Então, assim, inclusive é o filósofo que abre as portas da Sorbonne para ele fazer os seminários, tá, gente? Beleza? A psicanálise não precisa da universidade. Ah, mas eu tenho que dar os seminários lá na Sorbonne porque atrai mais gente. Isso é uma coisa, eu amo essas contradições que a psicanálise coloca a si mesma. E a gente não precisa nem ler outros livros, a gente usa ela mesma para apresentar essas contradições. Então vamos lá. Não conhecemos essas forças alheias.
O grande outro, né? Eu costumo dizer o que é o seguinte, né? Um dia me perguntaram, Rodrigo, o que é o grande outro? Eu falei, chama-se ideologia dominante. É a ideologia dominante. Se você entender o que é ideologia dominante, você entende o que é o grande outro. Beleza? Todos nós aqui, quando nós fomos concebidos, papai e mamãe nos fizeram, tá? Papai e mamãe nos fizeram dentro de uma concepção ideológica dominante. Tô certo ou tô errado, gente? Não é uma concepção de família? Porque hoje aqui nós vamos falar agora do cão, como é que é o cachorrinho orelha, né? Porque agora tá todo mundo, né? 120 mortes no Morro do Rio de Janeiro, ninguém faz grande marcha, né? 6 playboys safado no sul matando um cachorro, aí o Brasil para. Tudo bem? Para também a gente entender como é que são os pesos e as medidas aqui, para a gente entender o que é o Brasil, né? O que nos comove, né? Então vamos lá. Dentro desse contexto aqui, essas forças que nos governam, nós não sabemos o que é e nos colocam incessantemente em mesmas situações, esse é o caráter o quê? Da repetição. É aquilo que chega pra gente, chega lá no consultório da Letícia e a paciente dela fala, nossa, mas eu tô com o mesmo tipo de boy. É a mesma coisa. Ou chega no consultório do Ramon, tô no mesmo tipo de emprego, caí na mesma cilada. Tudo bem? Mas aqui a gente precisa compreender, e eu dei uma ênfase para que vocês compreendam o seguinte, no qual devemos também nos alienar para colaborar com a opressão e exploração. Olha que caso interessante. Aqui, como é que você tem um encontro materialista dialético com a psicanálise? O que Freud falava sobre o sofrimento, gente? Que é muito mal interpretado pelos psicanalistas. Qual é o grau de responsabilidade que você tem no sofrimento em que você o quê? Me relata. O que ele está pedindo para essa pessoa? Peraí, há um sofrimento. Mas vamos entender aqui qual é o grau de engajamento e implicação que você tem para estar nessa situação, nesta merda. Não é? Porque hoje, né, dentro desses espectros liberais, né, ideológicos, porque a gente não tem espectros que estão combatendo hoje no Brasil. Isso é uma lenda. A grande lenda do Brasil é falar que hoje nós temos polarização. Não. Polarização são polos opostos, sim ou não? Um defende algo e esse outro algo defende completamente diferente. Tudo bem? Beleza? Se um polo defende privatização e o outro também defende privatização, então são polos opostos. Beleza? São dois grupos que estão brigando para estar no poder e fazer a melhor gestão dessa privatização. Da vida, das coisas, dos serviços públicos, beleza? De tudo. Ok? Então a gente precisa ter clareza disso. Polos opostos é quando a Letícia defende, olha, eu quero isso. A Janaína fala, não, eu defendo o contrário do que a Letícia fala, estruturalmente falando. Entendeu? Então aqui, quando a gente fala sobre essa autorresponsabilização, isso é algo que dentro da clínica nós procuramos fazer através das nossas intervenções, perguntas, apontamentos, para que o paciente se engaje em entender qual que é o grau. O grau pode ser muito, ou o grau também pode ser o quê? Pode ser pouco. Mas há um grau de engajamento. E hoje, esses dois discursos liberais, o conservador e o progressista, eles dão pra gente, né? Eles dão pra gente arcabouço retórico para que a gente não se responsabilize. Por exemplo, né? Ou é intolerância do outro, ou o outro não me quis é porque ele tem algum tipo de intolerância. Fulano de tal não quis se relacionar comigo é porque é um caso de intolerância. Vou trazer um caso meu pessoal. Um dia chegaram para mim, me fizeram uma pergunta, né, sobre aí as pessoas trans e etc. Perguntaram, Rodrigo, você se relaciona com a mulher trans? Eu não. Eu falei, acho que não sei. Sabe aquele negócio? Não sei. Nunca, né? Nunca, sei lá, nunca tive oportunidade. De repente a pessoa vira para mim e fala, ó, você é transfóbico. Eu falei, entendi. Eu sou transfóbico? Aí eu devolvi a pergunta, né? Porque psicanalista, o que a gente traz para as pessoas? A gente não traz resposta, né?
A gente traz contradição para que essa pessoa lide com a própria verdade. Eu fiz uma pergunta, eu falei, você gosta de homem? Não, eu sou heterossexual. Então você é um homofóbico. Compreenderam isso? Rodrigo, Fala, Patrícia, quero te ouvir, queridaça. Eu estou com uma dificuldade de te ouvir, tá picando. A pessoa perguntou para você se você já tinha atendido um transexual, é Não, isso? se eu me interessaria sexualmente, romanticamente, se eu me interessaria romanticamente, sabe assim? Era conversa de bar, conversa de bar. Eu falei, eu não falei que não, eu falei, eu acho que não, porque, sabe assim, nunca calhou, né? Nunca calhou. Ou seja, eu não dei uma resposta total. Eu falei, eu acho que não, vai, não sei, eu não sei, né? É igual se um dia perguntar, Rodrigo, você se relacionaria com homem? Eu falei, não sei, vai que o Idris Elba chega em mim, não sei, né? Vai que o Diogo Nogueira chega em mim, sei lá, com aquele sorriso maravilhoso. Vai que a gente pensa, será? Você entendeu? A gente nunca sabe. Gente, a gente tá na psicanálise, a gente nunca sabe onde que tá a ordem do desejo. A gente nunca fala, não, a gente fala, não sei. Nunca ocorreu até hoje. Aí, qual que é a resposta que me deu, Patrícia? A pessoa deu, né? A galera aí da ciranda, que abraça a árvore, né? A galera, né? A galera que quer combater fascista com amor. Não me relaciono. É uma coisa. É um direito, um posicionamento que lhe cabe. Agora, eu combato, é um posicionamento onde eu estou invadindo a posição do outro. Eu acho que tinha que ser por aí, né? Mas que me cabe é de preferência minha. Você conseguiu entender, Patrícia, você conseguiu compreender como é que assim, parece que hoje a gente perde o direito de fazer as nossas escolhas, porque existe uma força externa que determina o que você tem que desejar assim. Porque se você não desejar assim, você está sendo fóbico de alguma maneira. Sim, nós somos fóbicos em uma determinada maneira. Óbvio. Gente, eu sou o combo. Eu sou o combo. Eu sou branco. Eu ascendi a classe média. Médio, mas bem médio, sabe aquela média assim, médio, mas média mesmo, tá? Ascendi a classe média, tenho os olhos claros, dolo na instituição federal, sou o combo, né? Dos privilégios. Sou hétero, sou cis, né? Dentro de todo esse discurso, eu tenho todos esses privilégios. Entre eu fazer minha escolha e dizer que o outro não pode ser desejado, eu acho que tem uma diferença muito grande. Uma distância, para mim, é uma distância muito grande. O nosso querer parece que agora não está sendo só determinado pelo mercado. Há um mercado de perspectivas, né, de narrativas que a gente tem que... E a minha resposta... E eu não entendi a pessoa... O meu querer cabe a mim. A mim. Né? E olha como... Agora, combater o seu querer, aí eu vou estar realmente invadindo o teu espaço. E analisar ou julgar os seus quereres é uma coisa complicada. A gente deve defender muito os nossos... Não quero, não gosto. Por quê? Porque eu não gosto e pronto, sei lá. Se for essa a resposta. Não, e teve um outro momento também que é o seguinte... Né? É assim, hoje tal, eu vou pra academia, hoje, assim, eu posso estar dentro de ideia de um corpo mais padrão. Mas grande parte da minha vida adulta, quando eu bebi e tal, eu era uma pessoa gorda. E eu não tinha problema com isso. Inclusive, isso deu problemas para mim de saúde. Eu acabei tendo problema de saúde com isso. E eu não tinha problemas com isso. Mas eu pagava o preço, Patrícia. E isso não me incomodava. Eu não chegaria no lugar e seria a pessoa atraente. Porque eu tenho noção de que existe em todas as épocas padrões. Você entendeu? A gente sabe disso. A gente sabe disso. Porém, a gente parece que faz uma escolha de tentar negar a realidade concreta. E esse é o problema. Estar alienado, gente, a gente chegou a um grau de alienação que a gente está negando a materialidade
da vida. Assim, ó, concreta, tá aqui, ó. Esse livro tá aqui, a gente vai e nega. E olha como é que eu coloquei. Eu falei, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que eu não me interessaria. Eu acho, eu não falei que não. Eu falei, eu acho. Qual foi a resposta? Ah, você é transfóbico. Eu falei, ah, tá. Eu falei, beleza, então. Você pega homens? Não, eu falei, então você é homofóbico. Aí ele tentou, né? E você? Eu falei, eu também não sei. Eu falei, eu também não sei. É uma discussão sem finalidade, né? Nenhuma, nenhuma, Você nenhuma. tem uma finalidade para debater um assunto, né? Uhum. Qual é a pauta do assunto? A Qual... gente precisa fazer um movimento, a Uhum. gente precisa colocar, ajudar em alguma posição de uma minoria. Não, mas de preferência está Você é fora. fóbico. É fóbico. Você é fóbico. Você entendeu? Você é fóbico. É aquele negócio, você não quis é porque você é fóbico. Você entendeu? Gente, eu entrei, né? Eu tentei, durante 2 semanas, entrar nos aplicativos de relacionamento. O que é aquilo? Eu preciso escrever sobre aquilo ali. E aí eu entrei em um, né? Porque me colocaram, falou, Rodrigo, tal, você já tá na hora que você colocar o seu corpo para jogo. Eu adorei meus amigos e minhas amigas, né? Porque eu sou de um ciclo de amigos que tem 14 anos. Tal, Rodrigo, o João já chegou a 10 anos, então bota esse corpo para jogo. Eu, oi? Cadê aquele velho Rodrigo? Eu falei, não, gente, acabou. Hoje é um pai, dono de casa, né? Então, assim, aí entra. Gente, eu coloquei lá que eu preferiria entrar em contato com mulheres que tivessem filhos. Patrícia, ninguém entendeu. Ramon, ninguém entendeu. Aí, pô, Rodrigo, mas por que você quer mulher que tenha filhos? Eu falei, gente, eu sou um pai solo. Não vai ter uma pessoa que vai compreender qual que é o meu ritmo de vida melhor do que uma mãe que tem filhos. Que é só de 15 em 15 dias que eu vou estar folgado. Você entendeu? Que... A gente não consegue nem entender rótulo de produtos, a gente come um monte de porcaria que você não consegue olhar atrás, saber o que é açúcar adicionado, o que é gordura adicionada. Aí você quer entender um rótulo onde você coloca um monte de itens, onde você se apresenta, né? E como a gente se apresenta, é como a gente se apresenta, não necessariamente como o outro te vê. Uhum. Né? E quando você elenca todos aqueles dados lá, né? Eu também não faço parte, mas eu tenho amigas que juram assim, tem uma que casou e acha isso maravilhoso, casou com o cara do aplicativo. Então você coloca, eu sou mulher, eu sou isso, eu gosto daquilo, barará, barará. É a informação que eu estou dando sobre mim, mas o que você está vendo sobre isso? Uhum. Aí eu preciso encontrar com você para ver se é Ah, coisa eu ou sou. não. Eu sou Conversa velho. de bar ainda, viu? Eu tenho 44 anos, eu acredito na prática, não do que se fala, né? É igual para a gente ver aqui nesses pontos de debate. Olha que coisa doida. O Brasil, ano passado, brincou de matar a mulher, né? Faz uma desgraça para a mulher. Acho que assim, mulher nenhuma no Brasil pode falar de Irã. Aqui é o pior país do mundo para a mulher viver. Né? Quando eu vejo alguém. Ah, porque lá no Irã, gente, você mora no Brasil, criatura. Você com mais risco de vida aqui do que no Irã. Né? 56% dos pesquisadores do Irã são mulheres. 40% dos cargos de gestão do Estado no Irã são mulheres. Você entendeu? Estou defendendo a teoria. Aí as pessoas. Ah, mas você está defendendo um governo religioso do Irã? Eu falei, não, estou dando dados, criatura. Você está falando de um povo e de mulher. Eu estou te dando dados, que aqui é pior. Aqui é pior. Não é porque elas podem usar biquíni que está melhor. Parece que muito pelo contrário. A gente está matando as mulheres à torta e à direito. E ninguém para. Eu não vejo passeata nenhuma pela vida das mulheres. Você entendeu? Não para porque o poder público está completamente desatento, alienado e não sabe nem como movimentar isso, porque não vai ter nem cadeia para esse povo. Isso que é pior. Uhum. Vai essa galera onde? Uhum. Estão dando, né? Onde vai colocar? Qual é o sistema de
avaliação e aonde vai ser retido, aonde vai ser... Não dá. Eles não estão em cima porque não tem onde colocar. E outra Você coisa, imagina. e como que vão ser tratados esses homens? Quando eu tô falando tratado mesmo, gente. Um homem que agrediu uma mulher, como que a gente vai lidar com esses homens? Para que eles não agridam mais e etc. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Aí a gente entra aí, vocês sabiam, né? A gente entra aí, psicanalistas. É onde é que a gente entra. E tem psicanalista famoso dizendo que nós não temos obrigação nenhuma com a transformação. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá na hora da primeva de Totem e Tabu, né? Então assim, olha que coisa interessante. Os pontos de debate que a gente pode trazer dessa parte, né, dessa primeira parte do capítulo 3. A ilusão de liberdade que a gente tem, né? A ilusão de liberdade que a gente tem, a maior delas é o supermercado, você chegar numa gôndola lá, tem 78 marcas de bolacha e você acha que ali você está tendo uma livre escolha. Aí daquelas 78 marcas de bolacha, 70 pertencem à Nestlé. Aí você acha que se eu estou comprando essa e não aquela, eu estou escolhendo algo. Entenderam o que é o grande outro? O grande outro está nessas questões. Não é difícil entender Lacan, gente. Tá? Não é difícil entender Lacan. Não é difícil. O grande outro está nessas instâncias. O que é o grande outro? Voltando àquilo. Nós todos aqui, nós somos fruto de uma ideologia dominante. Papai e mamãe se encontrou e colocou a gente no mundo é porque, de alguma forma, existe uma narrativa de família. Sim ou não? Se casou, tem que colocar filhos no mundo. Sim ou não? Tem uma narrativa, não é? Não tem uma narrativa? Por exemplo, eu com o meu filho, para algumas pessoas já não é uma família. Aí todas as pessoas estão assim, nossa, como que jovens com famílias estruturadas fazem isso com o animal? Gente, as pessoas ainda em 2026 estão achando que uma família estruturada é uma família onde é que o pai e a mãe continuam casados, morando numa mesma casa e tendo filhos. Eles acham que isso é estrutura. Você vai ver isso muito entre educação privada e educação pública. Na educação pública, sempre há uma tentativa de paternalista de falar sobre o rendimento dos alunos, dizendo: eles não têm estrutura familiar. Como se a estrutura familiar fosse vinculada a esse tipo de narrativa de família que a gente tem até hoje. Que é essa estrutura de família burguesa, que inclusive o Freud alicerçou a teoria dele. Agora entendem por que a teoria do Édipo tem grandes limitações? Porque o Freud ele parte de um princípio de família, gente, que era o princípio de família dele, que não era um princípio de família que dominava toda a Europa, por exemplo. Se você pegar um livro do Engels chamado História da Classe Trabalhadora na Inglaterra, tem lá o Engels falando sobre as famílias que trabalhavam nas fábricas da Inglaterra. Ele vai dizer lá como é que é essa formação dessas famílias. E aí? O Freud ele pegou um modelo de família e a partir daquele modelo de família, usando o mito do Édipo, ele criou uma ideia da tríade familiar como aquela produtora, né, e desenvolvedora do psíquico humano. Mas logo à frente, né, já lá na década de 60, o Guattari e o Deleuze vão dizer: gente, esse negócio de Édipo funciona aqui para a Europa. Fora da Europa, tá? Então vamos lá. Olha que a ilusão de liberdade versus a captura em narrativas familiares e o quê? Ideológicas. Gente, tudo é ideológico. Tudo é grande outro. Tudo é ideologia dominante. Parem de achar que de alguma forma vocês estarão desgarrando disso. Porque a ideologia dominante nada mais é do que as ideias dominantes de uma época. E quem produz as ideias dominantes de uma época? A elite. Simples assim. Entenderam o que é ideologia, gente?
Não tem esse negócio de você chegar para um dia na mesa de bar, não fala isso mais, não. É porque eu tenho minha própria ideologia. Você não tem. Desculpa, você não tem. Você não tem. Nós somos uma determinação ideológica. Só que alguns podem estar mais conscientes e tentando negociar e lidar com essa realidade ideológica de uma maneira mais ativa, e outros que só vivem essa hegemonia ideológica. Compreenderam? Então, sempre quando vocês forem pensar no heterotop, lembre-se, existe esquerdomacho, que é a mesma coisa. Só que eles usam sandália, roupas que parecem de idoso e um boné do MST. Mas a lógica de agir como um homem é a mesma. É determinado por uma estrutura patriarcal, misógina e machista. Aí a gente entra, né? A gente mata em 2025, que ao invés de tentar problematizar a estrutura do patriarcado, as pessoas começam a dizer: o que você está dizendo? Homens, o que vocês estão falando com seus amigos quando não tem mulher na mesa? Você está condenando as piadas misóginas? Você está você não está mais recebendo imagens de mulher nuas no WhatsApp, blá, 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 blá. Aí eu tava vendo aquilo, né? Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, a maioria das pessoas, homens arrombados que eu conheço, são pessoas que lacram em mesa. Vamos respeitar as meninas. Eu acho que a misoginia mete esse papo esquerdomacho, mas na prática, por isso que eu digo, né? A gente vive hoje, inclusive está na boca, né? Inclusive psicanalista, performance. A performance. O materialismo histórico dialético diz o seguinte, que performance nada mais é do que uma representação de uma sociedade alienada. O que vale é a realidade concreta, as práticas. É as práticas. Não adianta estar um rapazinho numa mesa com seus amiguinhos dizendo respeita as minas, se ele não respeita a própria mãe. Se ele não está lá cumprindo o lugar dele de homem na criação e cuidado do filho que ele teve com a mulher. Quando eu falo, gente, é da responsabilidade. De se colocar em determinados momentos como um grande coadjuvante e não só um protagonista de suas relações. Porque o machismo, o patriarcado, a misoginia, ela faz isso com o homem, né? O homem tem que protagonizar. Né? Hoje eu vejo muita gente, né, apontando o dedo para os red pill. Porque eles são mais ridículos mesmo. Aquilo ali é a nata do suprassumo, né, dos caras que bate fofo. Aquilo ali é uma tristeza. Aquilo ali é uma tristeza. É uns negócios que, assim, meu filho eu expulso de casa. Se um dia ele chegar aqui e falar que é red pill, ele já volta. Tá vendo a porta daquela casa? Aqui não. Aqui nessa casa não. Tá? E é aí que é algo interessante da gente começar a pensar. Que dentro dessas estruturas narrativas que vêm desde família, porque todos nós aqui somos frutos dessa ideologia dominante, né? Papai e mamãe nos fizeram dentro dessa estrutura dominante. Quando mamãe e papai vão lá ver a ultrassom, ver o Ramonzinho, o Rodriguinho, ou ver a Patricinha e a Leticinha ou a Janaína, nós já estamos dentro de uma estrutura ideológica, porque já vai ser pensado o mundo a partir se tem no meio das pernas uma genitália feminina ou uma genitália masculina, né? Porque ter uma genitália masculina vai te dar um privilégio, socialmente falando. Se as pessoas tivessem lido Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, como deve se ler, entenderia o que é o falo de verdade, que é uma outra teoria que o Freud ele foi limitado em entender o que eu falo. Quero deixar isso muito claro, que é uma interpretação minha, e eu me proponho a interpretar mesmo e pensar psicanálise, não tenho problema nisso. Inveja do pênis nada mais é do que uma conscientização da mulher, desde muito cedo, que ter um falo
vai dar para aquele sujeito lugares dentro do mundo, liberdades e possibilidades que ela nunca terá. Não tem nada a ver em que ela quer ter aquilo porque ela sabe que aquilo coloca o homem num lugar que ela nunca poderá dentro de uma estrutura ideológica dominante. E só um homem muito histérico para criar uma teoria da inveja do pênis. Eu estou falando do Freud, tá, gente? Tá? É dele mesmo. E todo mundo que já está aqui acompanha sabe qual que é a tese que eu tenho sobre Freud. Eu tenho uma tese sobre Freud. Eu vou ter acesso a esses documentos e eu vou provar. Freud. Pois é. Então, ele não conseguiu lidar com a própria sexualidade, né? Então vamos lá. E segundo, como a tentativa de mudança muitas das vezes reconduz o quê? Ao mesmo lugar. Você tenta fazer uma coisa, né? Aí você volta ao mesmo lugar. Sempre ao mesmo lugar. Vou fazer uma... Nossa, vou fazer uma grande mudança. Vamos ser burguês aqui. Vou sair do país. Vou mudar de vida. Chega um determinado momento, está no mesmo lugar. Lascado, quebrado, fudido. Aí quem está nos Estados Unidos perseguido pelo ICE, sendo preso, descobrindo que não é gente, né? E sempre volta para aquele lugar. Não, eu vou mudar de carreira, porque agora está surgindo isso, né? Transição de carreira. Amo isso agora, né? Eu vou fazer uma transição de carreira. Aí a pessoa faz uma transição de carreira, mas ali ela termina de fazer essa transição de carreira, está numa nova carreira, mas ela encontra no mesmo lugar o quê? De sofrimento. Mesmo uma outra o quê? Uma outra carreira. O problema não era a carreira. O problema é ela. É não lidar com aquilo. E não lidar com aquilo vai fazer com que você chegue a estar alienado sobre o que verdadeiramente quer, né? E essa coisa que é fundamental, essa ilusão de liberdade. Há uma ilusão de liberdade, né? Uma ilusão total e absoluta. Dentro desse contexto, histórias de fracasso e estruturas sociais inconscientes. Chega o nosso paciente lá, né? A gente precisa, ele começa a falar sobre os seus fracassos. Não dou certo no amor, não dou certo no trabalho, não dou certo com as amizades, nunca dá certo, né? Parece que tudo que eu faço eu sempre estou no mesmo lugar, etc, 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 etc. Por quê? Porque a repetição nada mais é do que um motor que neutraliza, você está sempre no mesmo lugar. O sujeito em repetição, ele não se historiciza, ele não é um ser histórico, ele está parado num eterno presente. Não há uma distinção para ele entre passado, presente e o quê? Futuro. A psicanálise nisso aqui ela é fundamental porque tem muitas coisas, merdas vão acontecer. A única coisa que a psicanálise pode dar certeza é que merdas vão acontecer. Merdas vão acontecer. Essa repetição, né? Essa repetição, se fosse na repetição, a pessoa não tem a noção do passado, presente e futuro. Sim, ela vive um eterno presente, né, Patrícia? Então não é uma tentativa de elaborar algo diferente para o futuro? Sim, mas ela sempre está tentando elaborar do mesmo lugar, a partir da mesma perspectiva. Você entendeu? Por quê? Né? Isso. Por quê? Isso é um estado que é alienado dela mesma, do que ela está sentindo. O que eu estou sentindo? Porque muitas vezes o sofrimento é aquele negócio, né? É aquela gastura que a pessoa não sabe o que é. Como eu digo, eu estou sentindo uma gastura e a pessoa não sabe o que é. Neurose, né? É isso, é aquilo que a pessoa chega e fala, é algo eu não consigo te dizer. Ela está tão alienada dessa situação que ela não consegue. Tá vendo o nosso papel, Patrícia, aí? É proporcionar. É proporcionar e fazer uma revolução? Não, mas é proporcionar que ela comece um processo de transformação. Para ela.
ela existir de um outro jeito. Que muitas das coisas, das merdas que acontecem no passado, elas precisam ficar aonde? No passado, né? Os traumas que nos ocorreram, né, ocorreram. A gente vai ter que saber lidar com isso para que eles fiquem aonde? No passado, que eles não continuem o quê? Nos determinando, né? Mas, Rodrigo, eu tenho um olhar assim, não sei se é porque eu estou ainda meio fresca estudando Uhum. isso, assim, porque assim, o trauma que está no passado, na verdade, ele não vai ficar no passado, porque vai haver um outro momento de viver esse trauma que a gente estudou em Ferenc, né? Que é essa criança que está dentro, hoje está tentando transitar nesse trauma novamente com outras perspectivas e outra estrutura. Isso. Então, eu entendo que esse trauma não vai ficar no passado, porque ele vai ser reelaborado. Então, vai ser um trauma, mas um trauma que tem que ser reelaborado no presente. Se ele ficar no passado, ele não é reelaborado, ele não é Mas revisto. é a partir da elaboração no presente que ele fica no passado, porque ele vai deixar de determinar o sofrimento dessa pessoa. Porque o trauma, até uma pessoa procurar-nos, né, lá na nossa clínica, é algo que determina essa pessoa. Ela vai criar uma outra relação com esse trauma, sim, mas uma relação que esse trauma não seja mais um determinante na sua vida. Inclusive dessa repetição. Ela sempre o quê? Tá nesse mesmo o quê? Nesse mesmo lugar. O ficar no passado tá nisso. Olha, isso que ocorreu, as merdas que nos acontecem, elas nos acontecem. E é um trabalho de aceitação? Não. É de um outro tipo de relação com isso. Para que isso não nos determine no presente e nos literalmente nos apague qualquer horizonte de expectativa de futuro. Porque há 10 anos atrás eu estava nesse lugar e 10 anos depois eu estou no mesmo lugar? Então não houve historicização, né? Ela continua no mesmo quê? No mesmo lugar. Sim. É como se o tempo não tivesse o quê? Passado. É aquela ideia do eterno presente, né? Futuro e passado são engolidos pelo presente, né? Então, assim, futuro e o passado dessa criança traumatizada é engolido por esse trauma, né? É determinado por esse trauma, né? E não é negá-lo que isso aconteceu. Isso aconteceu, mas há um outro tipo de relação. Um outro tipo de relação onde é que a gente pode falar de uma maneira generalizada, uma fortificação psíquica para lidar com isso, né? Fortificação do ego, você disse, é isso? Não, psíquica, não do ego. Eu não Porque ouvi. isso porque assim, esse negócio de fortificação do ego é coisa de psicologia do ego, do eu e etc. Tô falando psíquica, de dar. Assim, ó, a gente vai poder lidar com esse trauma do passado, assim, ele ainda vai machucar, mas ele não vai me paralisar, ele não vai me sabotar, ele não vai me colocar nesse lugar de novo, né? Eu não vou me culpar. Então, quando eu falo de fortalecimento psíquico, algo que ali o Bion ele fala de uma maneira mais direta, né? Que ele fala literalmente sobre isso, uma espécie de fortificação mesmo desse processo. Né? Mas tem o próprio Freud também, né? Em alguns momentos ele deixa escapar isso, sabe? Quando eu falo dessa fortificação é isso, a gente chega a um determinado momento e fala, merdas acontecem, né? Sabe? Mas o problema é se ela ficar nos determinando para sempre. Né? Estruturas sociais inconscientes neutralizam eficazmente nossos esforços e os subvertem. No final, conseguem que, de um modo ou de outro, nós mesmos ajudemos a reproduzir o que tentamos transformar. É aquele negócio, né? Eu amo. Agora a gente tá nessa nova onda, né? Vocês viram o tanto que a galera tá falando de amor? Tá vendo o tanto de curso, o tanto de transmissão em psicanálise que fala de amor? E aí, psicanalistas? Vocês pararam de falar de sexo? Hum?
psicanalista não tá falando mais de sexo. E aí, onde que a gente vai parar? O psicanalista não fala de sexo, não fala de sexualidade, não fala de transar, não fala mais sobre orgasmo. É o amor. O amor é a falta. Isso. E vende livro, e assim, vende curso, e aparece na GNT toda hora falando, e vai nos podcasts, fala de amor, de amor, de amor. Tá entendendo como é que a moralização ela consegue colocar a gente no mesmo lugar? No mesmo lugar. E o interessante é que isso atravessa qualquer tipo de visão de mundo. Pode ser dos tiozinhos que pensam lá nessa coisa nova e agora, né? Do homem red pill e da mulher submissa, que está começando a fazer sucesso nas redes sociais, e também essa discussão no espectro progressista. Continua moralizador do mesmo jeito. E detalhe, até mesmo as chamadas novas formas de composição do afeto. Meu Deus do céu, novas formas de composição do afeto. Gente, isso parece capa, sei lá, de um manual de instruções. Cadê o cheiro no pescoço, o chamego, sabe? A sarrada, a risada, sabe? Assim, puta que pariu. Saí esse final de semana, Janaína. O jovem tem que acabar. Jovem tem que acabar. Que isso vai estar no YouTube. Mas os canalistas goianos de jovem. Gente, eu vi uns casal jovem que assim, dá tristeza de ver esses casal. Cadê aquele fogo no olho, sabe? Aquele negócio, sabe? Aquele trem. Não tem. Gente, o João Gomes cantou em Goiânia. O João Gomes. Ele, no especial Dominguinho, ele, né, cantou aqui, tá. Gente, aquilo não é um negócio de você levar, sei lá, o amor, o afeto, porque agora tem essa palavra, afeto, amo essas novas composições. Em vez do povo estar lá, dançando e se chamegando, tava todo mundo filmando. Aquilo eu falei, gente, o que tá acontecendo com o mundo? E quem estava dançando, por incrível que pareça, eram os casais mais velhos. De 35, 40, eram os que estavam ali, aquele negócio você vê ali agarrado, cheiro no pescoço e tal. Os jovens, eu falei, gente, como que você vem num show de forró e você não tá chamegando? Não tem, gente, tem que acabar. Por quê? Porque há uma conversa moralizante atrás desse discurso do amor, aonde até nós psicanalistas nós estamos embarcando nessa e a gente parou de falar de sexo. Como é que estão os pacientes de vocês dentro do consultório? Eles andam falando muito de sexo? Como é que foi, né? Usando, né? Como diz o Firenze, né? Como é que foi a foda da semana passada? Como é que foi? Vocês não param para perceber isso, não, gente? Que isso vai trazendo para a clínica? O quanto que se fala menos de sexo e de sonho? Isso para mim já é sintoma. O quanto que se fala menos. Gente, na psicanálise não fala de sexo e nem de sonho. A gente vai virar o quê? Terapeuta? Então bora fazer psicologia. Ou vocês já fizeram. Isso é uma turma sublimando, né? Você entendeu, Patrícia? Assim, Patrícia, é um negócio muito doideiro. Freud explica quando você faz esse deslocamento para sublimação. E os jovens estão sublimando isso violentamente através ou deslocando, né? Porque nem diria sublimando, que é sobre artes, mas há um deslocamento da atenção para o virtual. E o virtual não permite essa interação. Uhum. O cara fica o dia inteiro. O moleque nasce e a menina atrás. Tanto que aí quando entra no âmbito do dividir as possibilidades de sexo, dividir a atenção, dividir o corpo, dividir o desejo, aí mata. Uhum. Não, mas Patrícia, eu nem estou falando de uma maneira tão profunda. Eu estou falando de literalmente ele beijou na boca, deu tesão, vai lá e copula. Eu estou falando sobre isso.
Não há. Patrícia, eu tava prestando atenção, nenhum beijo na boca. Você entendeu? Não há, sabe assim, não há um. Que isso? Isso aí eu fiquei pensando, mas Na por que verdade, nessa parte, né? Hã? Nessa parte, né? A parte da paquera não existe mais em festas, em esses ambientes, Pois tipo, é, Ramon, pois é. praças, né? Ramon, Eu mas moro você numa sabe por que cidade eu trouxe interior. isso aqui como um recorte para a gente continuar refletindo? É porque na hora que eu vi isso, me veio na cabeça, eu falei, cara, realmente, a galera que eu atendo tá falando pouquíssimo. Porque eu já estava muito preocupado de falar sobre sonho, falando muito pouco sobre sonho, isso tem muito a ver com transferência, tá? E eu falei, cara, realmente as pessoas não estão falando sobre sexo dentro do consultório, dentro da sessão. Sabe assim, não é a gente lá falando, como é que foi seu coito ontem? Primeiro que a gente não fala, né? De jeito. Mas da pessoa vir ali na associação ali e falar, nossa, esse final de semana não tem. Não teve. Seja com pessoas que têm relações sexuais mais livremente ou pessoas que estão em relacionamento. Interessante isso, né? E tem Rodrigo, gente. eu tenho uma filha de 22 anos. Oi? Linda. Oi? Eu tenho uma filha de Patrícia, 22 você anos. tem uma filha de 22 anos? Linda, 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 linda. E ela namorou por 2 anos e meio. E ela terminou. Ah, E ela é muito bonita, assim. ah. Uma menina, ela faz geografia, inclusive, na UDESC. E ela terminou, e já faz uns 6 meses que ela terminou. Um dia eu entro no quarto, ela tá chorando, olha para minha cara e fala assim: tem algum problema comigo? Eu falei assim, acho que não, né? E ela chorava e dizia assim: eu achei que eu ia terminar com o meu primeiro namorado e que eu ia conhecer pessoas, que eu ia poder transar, conhecer outras pessoas. Mãe, não tem ninguém. Não, eles não saem, eles não convidam, eles ficam mandando mensagem por celular. Quando sai, eles ficam com o celular, comem uma pizza em algum lugar, vão para casa. E ela falava, mas, né? Isso é O um dado, mundo tá, é Patrícia? isso. Saiu ano passado. Os jovens entre ali 15, hoje coloca a juventude até 32 anos, eles têm menos relações sexuais que os avós. E detalhe, grande parte deles, os solteiros, quando eles têm algum tipo de relação sexual, é sobre o efeito de droga. E quando eu falo de droga, gente, o álcool também, tá? Ninguém vai na cara limpa, sacou a parada? Não é aquele negócio, eu tô afim, vamos lá. E isso é bancar o desejo, né, Ramon? Você ir na cara dura, assim, sem álcool, você tá bancando o desejo mesmo. O Freudão já apontava isso. Onde a bebida entra, a verdade sai. Não adianta, não adianta. Tá? Prefiram pessoas que bebam, gente. Pessoas que bebam, elas nunca Tem vão uma mentir pra pesquisa você. que diz que o consumo de álcool entre os jovens ele vem caindo muito, vem caindo Uhum. sim, bastante. Até porque ficar bêbado e perder o controle Uhum. não é mais Uma coisa do aquilo que a jovem, gente gostava de fazer, né? Calma, né? Perder o controle. Mas existem outras drogas, né? claro. Existem outras Hoje, situações. hoje, a média dos homens que usam remédios para impotência são homens entre 18 a 35 anos. Para quem era para servir o remédio, a galera não está tomando. Quem está tomando é jovem. A cobrança é muito grande, né, Rodrigo? Porque esses jovens, eles não aprendem, eles perderam a capacidade da leitura corporal. Eles não têm mais isso. É o distanciamento que foi colocado pelas telas. Existe Uhum, um medo aí, né? Eles vivem sob o medo. É uhum. impressionante. E para a gente fechar aqui, os conceitos chaves que a gente tem que trazer. Primeiro, o labirinto sem saída, que a gente, né, está perdido para sempre. A inovação que serve apenas para encontrar novas formas de repetir. Gente, percebam, toda inovação tecnológica que surgiu até agora desenvolveu o ser humano. Ou o ser humano está mais burro? Vocês entenderam isso, gente? A inteligência artificial, como diz o Nicoleles, não é inteligência nem é artificial. Lembrando, tá, gente? Nosso, neurocientista nosso, Nicoleles, nosso.
Tá? 3 alunos dele estão ajudando o Elon Musk lá nas inteligências artificiais. E eu falo, não, gente, não adianta enganar. Não vai conseguir. Há uma complexidade cerebral que a gente não consegue. Mas, e aí ele afirma isso, né? Isso é muito bom de você ouvir de um cara igual o Nicoleles. Ele falou, a tecnologia hoje ela vem servindo para nos emburrecer mais. Isso é fato. Porque o desenvolvimento intelectual perscruta pelo quê? Dificuldade, labor, tranquilidade, elaboração, né, Patrícia? Então, assim, você precisa de tempo. Só que a gente não tem tempo para nada, né? E por último aqui, não somos donos da nossa história. Mas isso pra gente que é psicanalista, a gente sabe, né? Que a gente não é dono, sabe por quê? Porque a gente não vive sozinho, né, gente? Ninguém é dono da nossa história. Não é a psicanálise que inventou isso. Se nós somos seres sociais, a gente não é dono da própria história. A gente está dentro da história. Você entendeu? A gente só é mais um sujeito dentro de uma história, de uma totalidade, né? Atuamos sob condições dadas que impedem a auto-organização o quê? Coletiva. E mais o quê? A gente vem se atomizando, sim ou não? Sim. Né? Cada dia a gente está mais isolado? Sim. Sim. Né? No nosso próximo encontro, a gente termina o 3 e já vai para o capítulo 4, que a gente vai falar sobre o conceito de gozo. Tá? João Sans, na repetição. Gozar no sofrimento é uma delícia. A gente vai falar um pouco agora da nova onda do momento, que é se vitimizar. Por que que hoje há uma febre do diagnóstico? Simples, gente. Porque há um gozo em se socializar a partir do diagnóstico. Sou TDAH, sou autista, né? Então, assim, tem fitinha no pescoço, tem cartãozinho, né? E agora a nova onda. Sou QI com altas habilidades. Até hoje, essas altas habilidades. Teve um aluno para mim que ele chegou, né? E falou: não, professor, porque eu sou diagnosticada como se fosse uma doença, né? Com altas habilidades. Eu falei: cara, você tem altas habilidades em ser burro. Porque quem tem altas habilidades não tira 0 em todas as notas. Digamos que eu sou um cara afetivo, mas a minha afetividade é agressiva. Meus alunos me descreveram desse jeito. Gente, lá tem, eles me descreveram dessa forma. Rodrigo, ele é puro afeto e carinho, mas o afeto dele é a partir de uma linguagem muito agressiva. Eu falei, tá. Eu falei assim, então essas altas habilidades suas devem ser em outra coisa. Sei lá, pilotar avião, né? Porque aqui tá ruim essas altas habilidades. Tá baixa habilidade pra caramba. Porque aí a gente vai falar desse gozo, né? De todo mundo sentar, eu sou dodói, eu tomo tal remédio, eu sou TDAH, eu sou uma pessoa, né? As pessoas agora estão se descrevendo. Isso eu já vi 4 vezes, tá? Pessoas que se descrevem nas redes sociais com seus diagnósticos. Janaína, eu quero morrer, Janaína. As pessoas se descrevem agora, bota lá o nome. Joãozinho da Silva aí embaixo. TDAH, autista, não sei o que lá. Eu falei, gente, essa pessoa aqui, ela tá dizendo para as outras pessoas, não se relacionem comigo, porque se ela tiver isso aqui tudo, ela não tá saindo de casa, né? Mas tá lá tirando foto, sensualizando, pra vocês verem o quanto que é um gozo nisso, tá, gente? O que no século XIX, se desse um diagnóstico desse pra gente, né, Patrícia? O Rodrigo, você é um psicótico, com 19 anos, entraria em desespero. Hoje não. Nossa, eu sou. A pessoa já chega, eu sou isso, eu sou depressão, sabe assim? Eu sou depressão, sabe? Gente, o ser humano tá tão maluco. Essa semana, Rodrigo, foi um negócio muito engraçado. Depois eu vim embora pensando. A gente estava num lugar, assim, a pessoa não, o ser humano não está percebendo nem o que ele está falando, né? Assim, tem um estado meio zumbi, assim, de percepção. E a gente estava numa mesa, a gente tinha ido comer uma pizza depois de um trabalho, e aí eu pedi uma água com gás e os outros 2 pediram